Imagine o som de um sino ecoando suavemente pelo ar frio da manhã. Mas, ao contrário de um badalo comum que marca o início de uma missa ou o fim de um turno, este som traz consigo um silêncio absoluto e aterrador. Em um piscar de olhos, o mundo ao seu redor se transforma em uma fotografia tridimensional. Pessoas congeladas no meio de um passo, pássaros suspensos no ar sem bater as asas, e o próprio vento que para de soprar, deixando as folhas das árvores como se fossem feitas de vidro. Esta não é uma cena de um filme de ficção científica, mas sim a essência de um dos mistérios mais perturbadores já relatados, o sino do esquecimento, um objeto que, segundo lendas urbanas e arquivos ocultos, possui o poder de rasgar o tecido do tempo e aprisionar a realidade em um estado de estase perpétuo. Prepare-se, pois hoje mergulhamos no abismo do inexplicável para entender o que acontece quando o tempo simplesmente decide parar. Os primeiros registros desse fenômeno remontam a um pequeno vilarejo isolado nos Alpes suíços, no final da década de 1940. Relatos de soldados que retornavam da guerra falavam de uma zona morta onde o relógio não avançava e os habitantes locais permaneciam imóveis por horas, voltando ao normal sem qualquer memória do tempo perdido. Eles descreviam um objeto metálico, de tonalidade escura e brilho opaco, pendurado em uma torre improvisada na floresta negra que cercava a vila. Diferente do bronze tradicional, esse sino parecia absorver a luz ao seu redor, criando uma aura de sombras distorcidas. Investigadores da época tentaram localizar a vila, mas descobriram que ela havia sido apagada de todos os mapas oficiais logo após o término do conflito mundial. O que teria acontecido com aquelas pessoas? Seria o sino uma relíquia antiga ou uma tecnologia experimental que escapou do controle humano? A busca por respostas apenas revelou camadas mais profundas de um segredo sombrio. O fenômeno do congelamento é descrito como algo físico e sensorialmente devastador. Aqueles que testemunharam o evento de fora da área de efeito relatam uma névoa densa e azulada que se expande radialmente a partir do sino. Dentro dessa bolha, a gravidade parece agir de forma diferente. Gotas de chuva ficam paradas no espaço, como contas de um colar invisível. O som, antes de desaparecer por completo, torna-se um zumbido de baixa frequência que vibra nos ossos de quem o ouve. Cientistas teóricos sugerem que o sino emite ondas de infrassom em uma frequência tão específica que interage com os bósons de Higgs, alterando a massa e a velocidade de propagação do tempo em uma escala local. Mas a ciência não consegue explicar por que, após o sino parar de ressoar, o tempo volta a correr exatamente de onde parou, como se o universo tivesse pressionado o botão de pause e depois o play. Entre os casos mais famosos está o incidente de 1974 em uma pequena cidade industrial na Sibéria. Durante o teste de uma nova infraestrutura de comunicação, um sino antigo, encontrado em escavações profundas, foi acidentalmente golpeado por uma viga de metal. O resultado foi catastrófico. Toda a planta industrial e seus 3.000 operários ficaram congelados por 72 horas. Equipes de resgate que chegaram ao local descreveram a cena como um mausoléu de seres vivos. Os operários não respiravam, seus corações não batiam, e suas peles estavam frias ao toque, mas não apresentavam sinais de decomposição ou morte celular. Eles estavam simplesmente suspensos em um eterno agora. Quando o efeito finalmente passou, todos voltaram às suas tarefas simultaneamente, sem perceber que 3 dias haviam se passado. Para eles, foi apenas um piscar de olhos, mas para o mundo, foi uma prova irrefutável de que algo muito estranho estava acontecendo. A metalurgia do sino é outro ponto de grande debate entre especialistas em artefatos anômalos. Fragmentos coletados de um sino semelhante, encontrado no fundo do Mar do Norte, revelaram uma composição química que desafia a tabela periódica. O metal contém traços de elementos que não ocorrem naturalmente na Terra, fundidos em uma estrutura molecular cristalina que vibra constantemente, mesmo quando em repouso. Alguns teóricos da conspiração afirmam que o sino é, na verdade, um componente de um motor de dobra temporal, deixado para trás por uma civilização antediluviana ou vindo de outra dimensão. A superfície do objeto é coberta por inscrições que mudam de forma dependendo do ângulo da luz, sugerindo uma linguagem matemática complexa que codifica as leis fundamentais da realidade. Quem quer que tenha fabricado este sino, entendia o tempo não como uma linha reta, mas como uma frequência que poderia ser sintonizada ou interrompida.
Relatos mais inquietantes vêm daqueles que, por alguma razão desconhecida, não foram congelados enquanto o sino tocava. Esses observadores descrevem uma experiência assombrosa. Eles podiam caminhar livremente entre as pessoas estáticas, mas sentiam uma resistência no ar, como se estivessem se movendo através de uma gelatina invisível. O silêncio era tão absoluto que eles podiam ouvir seus próprios pensamentos ecoando. No entanto, o detalhe mais perturbador é a presença das sombras do intervalo. Segundo esses sobreviventes, enquanto o tempo está parado, figuras esguias e translúcidas podem ser vistas movendo-se entre as pessoas congeladas, observando-as de perto, quase como se estivessem inspecionando uma coleção de estátuas. Essas entidades parecem ser as zeladoras do congelamento, garantindo que nada seja alterado enquanto o tecido do tempo está vulnerável. A ideia de que não estamos sozinhos durante esses segundos roubados é o que mais apavora os investigadores. Governos ao redor do mundo têm tentado, secretamente, replicar o efeito do sino. Documentos vazados de uma agência de inteligência sugerem a existência do Projeto Cronos, um esforço multibilionário para criar um sino sintético capaz de mobilizar exércitos inteiros sem disparar um único tiro. No entanto, todas as tentativas de recriar o metal alienígena resultaram em explosões de energia cronal que causaram envelhecimento acelerado em pesquisadores ou, em casos mais graves, o desaparecimento físico de laboratórios inteiros. Parece que o sino original possui uma assinatura espiritual ou uma ressonância com a própria Terra que a tecnologia moderna não consegue imitar. O perigo de tentar controlar o tempo é que o tempo pode decidir revidar, e as consequências de uma falha catastrófica poderiam apagar a humanidade do registro histórico permanentemente. O que acontece com a mente humana quando o tempo para? Psiquiatras que trataram os sobreviventes do incidente siberiano notaram um padrão perturbador de deslocamento temporal. Muitos desses indivíduos começaram a ter visões de eventos que ainda não ocorreram ou memórias de vidas que nunca viveram. É como se o congelamento tivesse rompido a barreira entre o presente, o passado e o futuro em suas consciências. Alguns relatam sentir uma nostalgia avassaladora por lugares que não existem na nossa realidade. Outros tornaram-se obcecados por sons de sinos, entrando em transe toda vez que ouvem um badalo distante. A alma humana, ao que parece, não foi feita para suportar a estagnação do tempo, e o sino do esquecimento deixa cicatrizes que nem mesmo a passagem dos anos normais consegue curar. Muitas culturas antigas possuíam mitos sobre objetos que controlavam o fluxo dos dias. No folclore japonês, fala-se de um sino de tempo escondido nas profundezas de uma caverna que, se tocado no ritmo errado, poderia fazer o mundo inteiro parar até que um sacrifício fosse feito. Nas tradições herméticas, o tempo é visto como uma música, e o sino seria o instrumento capaz de silenciar a orquestra da criação. Essas histórias sugerem que o sino não é uma invenção recente, mas um guardião primordial das leis físicas. Se ele foi criado para nos proteger ou para nos vigiar, ainda é um mistério. O que sabemos é que, em cada relato, o sino aparece em momentos de grande tensão geopolítica ou crise humana, como se o próprio universo estivesse intervindo para nos dar um momento de reflexão forçada antes que o desastre ocorra. Hoje, o paradeiro do sino do esquecimento permanece um dos maiores enigmas do mundo moderno. Há rumores de que ele está guardado em um bunker de segurança máxima sob as montanhas de Cheyenne, ou talvez submerso em uma fossa oceânica profunda, longe do alcance da curiosidade humana. No entanto, periodicamente, surgem vídeos granulados na internet e relatos em fóruns de Deep Web sobre pequenas vilas onde, subitamente, o tempo parece engasgar. Relógios digitais que saltam segundos, sombras que não se movem com o sol e aquele zumbido característico que precede o silêncio. Se você algum dia ouvir o som de um sino que parece vibrar dentro da sua alma, e perceber que o mundo ao seu redor está ficando estranhamente móvel, tome cuidado. Você pode estar prestes a se tornar parte de uma fotografia eterna. Este mistério nos lembra que o tempo é muito mais frágil do que imaginamos. Se você ficou fascinado por essa jornada ao desconhecido, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para explorar mais enigmas. Até a próxima!